alma de um povo e sintoniza a Rádio Limite de Castro Daire. E este grupo de cantares foi praticamente escolhido a dedo, sem sequer eu fazer nada. Apareceu-me ali à frente dos olhos. Estamos com Manhoce. E apesar de eu já ter escolhido outro tipo de música, porque é que eu preferi este de Manhoce? É que tenho aqui no estúdio Paula Jorge. E Paula Jorge tem muito a ver com aquela região de Lafões. Lafões. Muito boa noite, Paula. Olá, boa noite, Celeste. Agradeço imenso. Nós vamos chamar-nos por Paula e Celeste, Exatamente. Apesar da Paula ser licenciada e ser professora de português, sim, geografia, história. Portanto, vamos deixar os doutoras para o outro lado, porque eu... Desculpe de lhe falar assim, mas eu detesto este tipo de títulos. Muito bem. Eu revejo-me nessa posição também. Ora, assim é que é. Acho que há pessoas que não têm lá o DR atrás e são umas pessoas tão sábias e tão cheias de valores e tão cheias de princípios, exatamente, não é? Eu Porque concordo. É que temos que dizer doutora isto, doutora aquilo. Somos todos seres humanos, uns com mais graus académicos do que outros, mas todos com muitos saberes, Eu teria que lhe chamar doutora, não é, Celeste, também. Ai, portanto... Deus me livre, Deus me livre. Deus me livre. Gosto muito que me chamem, Paula, de professora. Gosto imenso. Aliás, por aí é quase tudo já reparei. Professora, gosto muito. Isso gosto porque foi a minha vida durante muitos anos e foi com paixão que eu abracei esse projeto. Mas não vamos estar aqui a falar de Celeste Almeida, porque Celeste Almeida não está a ser entrevistada, está aqui para falar com Paula Jorge. Paula Jorge, que nasceu na cidade da Beira, em Moçambique. Licenciou-se em Antropologia Social pelo ISTE, profissionalizada em Português e História e Geografia de Portugal. Possui a especialização em Necessidades Educativas e Especiais, domínio cognitivo e motor pelo Instituto Superior de Educação e Ciências. Possui o curso básico de Ciências Religiosas pelo ISSRA, que depois a Paula irá dizer cada letrinha, cada sigla, o que é que representa, e um mestrado em Ciências Religiosas. Área de Educação Moral e Religiosa Cristã, penso que é isto que querem dizer estas letras. Exatamente. Com o tema Dignidade da Vida Humana na Pessoa com Necessidades Educativas e Especiais pela Universidade Católica de Braga. Exerce atividade docente desde 1995. Ainda é uma criança, Paula, ainda é uma criança. E tudo isto que eu acabei de dizer, muito pouquinho sobre a biografia de Paula Jorge, eu li de um livro que tenho aqui na minha mão e queremos falar dele ao longo do programa, porque é um livro muito interessante. Eu desfolheio assim muito rapidamente, fiz uma leitura mais na vertical do que na horizontal, porque o livro só me chegou agora às mãos, mas já vi que tem aqui temas muito interessantes, muito reais, muito da atualidade, e tem por título precisamente Paula Jorge. A chancela é da Chiado Editora. Paula, mas antes de irmos a este livro, que eu recomendo já, porque vão ver, porque vamos falar dele ao longo do programa de 2 horas, antes de irmos a este livro, ao seu conteúdo, ao seu miolo, vamos falar de si. E falando de si, a Paula vem de uma aldeia que não é do concelho de São Pedro do Sul. Não, eu venho da aldeia de Arcozelo das Maias. Arcozelo das Maias é uma aldeia que pertence ao concelho de Oliveira de Frades. No entanto, essa não é a minha terra natal, como a Celeste disse muito bem. Eu nasci na Beira, Moçambique, África, portanto, e vim juntamente com a minha família, com os meus pais e a minha irmã, no 25 de portanto, abril depois da de 74. Exatamente. E, portanto, foi
Foi uma mudança radical. Foi uma Paula. mudança radical, foi uma época algo conturbada da nossa história, como sabe muito bem. No entanto, o processo aconteceu com a minha família de uma forma muito natural, muito tranquila. Que idade tinha a Paula quando veio de Moçambique para cá? Era pequenina, eu tinha 2 aninhos, portanto eu era muito pequenina, tinha 1 aninho, mais precisamente. Ou seja, a Paula não foi marcada, não. Podemos dizer, pela mudança que sofreram os seus pais. Não, aquilo que me marca efetivamente são as vivências contadas pelos meus pais e que são muito, muito constantes na minha vida. Eu estou constantemente a ouvir a minha família, os meus pais, a minha mãe e os meus tios, a minha família, a falar da África e a conviverem como lá se convivia, não é? A minha mãe é uma pessoa que gosta muito de receber, tem a casa sempre aberta para os amigos e para a família. E isso acontecia em África. Uma das coisas que eles nos contam é que de facto, e isso vê-se pelos nossos imigrantes, quando as pessoas estão longe da terra, quando as pessoas estão longe da pátria, quando as pessoas estão mais distantes, há maior união, há mais união, há maior união, há mais conchego, há mais proteção. E de facto são essas vivências que nós vamos ouvindo ao longo da nossa vida que nos vão marcando também, porque a família era muito unida. Paula, a Paula está-me a querer dizer a mim e aos ouvintes, que são muitos aqueles que nos sintonizam para o mundo fora, está-me a querer dizer que onde a sua mãe estava, em Moçambique, haveria mais afetos entre as pessoas. É isso que quer dizer? E talvez haja de forma diferente. Não quer dizer que as pessoas aqui não gostem umas das outras, não é isso de todo que eu estou a dizer. Agora, o facto de estarmos distantes da nossa pátria faz com que haja mais vontade de estarmos juntos, porque sabemos que aquela de facto foi a terra que nos acolheu, mas não é a nossa terra. Não é aí que temos as nossas raízes, e por isso mesmo as pessoas tendem a unir-se. Efetivamente continuamos a dar-nos muito bem, a família está sempre junta, está sempre presente nos bons e nos maus momentos, mas de facto as vivências são diferentes, até porque o dia-a-dia hoje, a nossa sociedade o ritmo também não diferente. Permite que haja tanto convívio, haja tanto encontro, haja tanta pronto, em que a família se reúna tanto, mas tentamos, sempre que haja possibilidade, sempre que a vida o permita, tentamos que isso aconteça. Paula, diga-me uma coisa. Houve as histórias contadas pelos seus pais, de quando viviam em Moçambique, na Beira. Sim. Na Beira. Há alguma história que eles contem, marcante, em que a Paula diga assim, meu Deus, o que meus pais passaram? Os meus pais sempre tiveram... Falamos, por exemplo, da descolonização, quando tiveram que vir embora. Isso com eles realmente, e graças a Deus, não aconteceu. Eles sempre foram pessoas muito simples e pessoas que tratavam muito bem as pessoas que os rodeavam. E, portanto, as situações mais marcantes, meu Deus, o que os meus pais passaram, isso não aconteceu propriamente, porque a afinidade, quando em África tínhamos efetivamente pessoas que nos ajudavam em casa, tínhamos dois moços, por assim dizer, 2 rapazes negros, não é? Que eram como se fossem da nossa família. Era o Luís e o outro não consigo precisar o nome. Daqui a pouco, se calhar, recordar-me-ei. Mas pronto, efetivamente eram pessoas que estavam tão perto de nós e que nos ajudavam tanto, e os meus pais ajudavam-nos tanto, que eles choraram quando nós viemos embora. E essas, de facto, são algumas experiências que eles contam que tiveram
tiveram muita lhes causou alguma mágoa, não é? Saudade, porque tinham lá saudade. também as suas pessoas amigas. Exatamente. Inclusive estes 2 rapazinhos de cor, se calhar os seus pais já olhavam para eles como os filhos, e deixá-los foi penoso, isso compreendemos. Mas nós também sabemos que houve muitas famílias que, quando tiveram que vir regressar ao nosso país, passaram por muitas dificuldades e muito sofrimento. É verdade. Mas ainda bem que os pais da Paula... Portanto, eles tiveram, de facto, como eram funcionários públicos, tiveram a possibilidade da transferência dos seus serviços. Sim. Ingressaram logo aos trabalhos e, portanto, isso foi uma mais-valia, não é? O meu pai foi colocado em Aveiro, a minha mãe na Universidade de Aveiro, a minha mãe foi colocada em Águeda, de modo que a transição foi muito mais fácil, foi muito mais suave. Depois também viemos para Arcozelo das Maias e aí também fomos acolhidos pela família. Durante uns tempos estivemos em casa de uns tios, do meu falecido tio Abel, e de facto todo o processo foi mais fácil do que essas pessoas que se referia há pouco, que de facto não tiveram assim tanta sorte. Mas sim, foi um processo tranquilo, foi um processo fácil. Portanto, a Paula, com um pouco mais de um ano, vem parar Arcozelo das Maias. Exatamente. Arcozelo das Maias. Fez lá a sua infância, as suas escola vivências. Primária, exatamente. Formou-se depois, já vimos aqui... Fui para Lisboa, não é? Para o ISCTE. Para o ISCTE, uma menina, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, ISCTE. Uma menina de uma aldeia que se encontra em Lisboa. A adaptação não foi nada fácil, não é? Precisamente. Não foi nada fácil, embora... Foi sozinha a Paula para Lisboa? Fui sozinha. Ficou numa casa sozinha? Foi assim? Foi muito engraçado. Eu agarrei e fui com a minha mãe à procura de casa. Fui colocada em Lisboa e ambas seguimos para Lisboa à procura de casa. Na universidade informaram-nos, a minha mãe queria que eu ficasse com alguém, com uma senhora Sim, idosa. para a sua mãe seria uma maior segurança. Para a minha mãe seria uma maior segurança. E então deram-nos o contacto de uma senhora que se chamava Dona Amélia, precisamente o nome da minha mãe, e na rua Cesário Verde, na Penha de França. E então, pronto, fomos bater à porta e a senhora ficou muito feliz porque, apesar de eu precisar de um quarto, ela ainda precisava mais era de companhia. Exatamente. A família que não tinha tempo para a Dona Amélia ficaram imensamente gratos por eu estar ali com a Dona Amélia e eu fazia, e eu muitas vezes até queria estudar e ela queria era que eu viesse para o pé dela fazer-lhe companhia. Dizia muitas vezes: Paulinha, ainda não vai estudar, fica aqui mais um bocadinho a ver televisão comigo. Portanto, isso é de facto a solidão. Os nossos idosos de facto muitas vezes encontram-se abandonados, embora aquela senhora tivesse família, mas era como se não tivesse, porque raramente... Acabou por ser a Paula a família dela. Acabei por ser eu a família da Dona Amélia. Entretanto, ela ficou mesmo muito velhinha, muito debilitada, e os familiares tiveram que a colocar num lar e de facto, pronto, no segundo ano eu acabei por procurar mais, como já estava mais inserida na grande cidade, já estava integrada, acabei também por optar por estar com amigas, com colegas, e o ambiente era diferente e eu também precisava desse ambiente, mas foi muito gratificante para mim aquele ano, porque nós acabámos por nos apoiar e vivemos histórias e passagens muito interessantes. Se calhar a Paula foi muitas vezes o colo dessa senhora Dona Amélia, não é? E ela também a Dona Amélia foi também, o meu. portanto, Exatamente, foi recíproco porque ela era de facto muito afetuosa e tinha muita carência, precisava muito que conversassem com ela. E eu lembro-me de determinadas alturas em que eu precisava mesmo de estudar, mas a Dona Amélia pedia-me encarecidamente para eu estar com ela. Mais um pouquinho comigo. Mais um bocadinho comigo. E isso era o que acontecia, efetivamente. Paula, além desse curso que tirou no ISCTE,
depois fez outros cursos. Sim, fui fazendo, e eu costumo dizer que nós temos que aprender até morrer. Quem acha que sabe tudo e que já aprendeu tudo está redondamente enganado. Estes cursos não foi para me dar, como dizia há pouco, graus académicos, foi para eu não ir parar ao desemprego, porque infelizmente nós temos que lutar. E infelizmente e felizmente, e dar graças a Deus por termos forças para lutar, mas efetivamente começamos a perceber que temos que avançar, temos que ir tirando, abrindo portas, e na área pedagógica, como sabe e bem, no ensino as coisas não são fáceis, cada vez estão mais... Cada vez pior. E por isso nós... vamos tentando, de certa forma, remar contra a maré e conseguir encontrar um cabo que nós consigamos desdobrá-lo, não é? Exatamente, e de certa forma conseguir alguns instrumentos de trabalho para podermos se ingrar nesta área que tanto gostamos. Eu inclusivamente fiz uma paragem, não é? Porque eu queria experimentar outras coisas e estive numa empresa sediada em Oliveira de Frades, nos recursos humanos, portanto, mais precisamente no departamento de formação, de modo que nessa empresa nós proporcionávamos formação, tal como ainda continuam, julgo eu, a proporcionar formação às centenas de trabalhadores que a empresa tem. Essa passagem foi durante 2 anos, mas efetivamente quando nós temos o bichinho pelo ensino, pelo lado pedagógico, estamos felizes. Onde mais tarde ou mais cedo acabamos por voltar, e foi isso que me aconteceu. Retomei passado 2 anos e pronto, e cá estou e continuo desde 98 que dou aulas. Tive esse interregno de 2 anos e precisamente a primeira escola foi aqui em Castro Daire, a primeira escola. Aqui na secundária? Aqui não, em cima na básica, no ciclo. Foi precisamente nesse ano que abriu a escola lá em cima, a escola básica com o 7º ano, e então eu fui colocada, o primeiro ano em que dei aulas, efetivamente foi aqui em Castro Daire. Portanto não estava muito longe. Não estava muito longe, mas eu vinha de Arcozelo das Maias, de modo que ainda fazia alguns quilómetros, mas como costuma-se dizer, que quem corre por gosto não cansa. E mal por mal, quantas colegas nossas não foram parar ao norte e ao sul do país, não é? Exatamente. Tiveram e aos que levar Açores, a trouxa às costas, e à Madeira, as bagagens, precisamente. E ao Algarve. E outras que quereriam ir para os Açores e para a Madeira porque não e não são vão. Colocadas. Exatamente. É verdade, isto é uma problemática muito complicada. É verdade, sim, é verdade. Além destes cursos todos, depois que a levaram ao ensino, onde permanece no ensino, não é? Continuo. Atualmente está... Eu estou em São Pedro do Sul, no agrupamento de escolas de São Pedro do Sul. E dá que... Dou português e história. Português e história. Paula, mas eu acho que já deu educação... Moral e religiosa católica, sim. Eu este ano, eu continuo sempre a concorrer para a educação moral e religiosa católica. No entanto, este ano, qual não foi o meu espanto, voltei à base, portanto ao curso inicial, e fui colocada e fiquei feliz. Obviamente que gosto muito de dar educação moral e religiosa católica, é outro registro. Eu ia precisamente fazer essa pergunta, que dar a educação moral e religiosa, primeiro porque nem todas as crianças, influenciadas pelos seus pais, com certeza, recebem essa disciplina, não é? E nós não podemos obrigar a que o aluno permaneça na sala. Claro que não. Segundo, porque é uma teologia totalmente, uma ciência totalmente diferente. Exato. Quais foram as diferenças maiores que a Paula encontrou? Ou se encontrou alguma dificuldade? Ou se isto também encheu quando deu educação moral e religiosa? Sim, dar educação moral e religiosa católica é muito gratificante.
não só pedagogicamente como pelo lado afetivo. Cria-se uma ligação muito, muito íntima, por assim dizer, com os alunos. Eles veem em nós não tanto aquele professor, mas aquele amigo que está ali presente para os problemas que surgem. E é aquele professor que muitas vezes consegue sair do programa se naquele dia nós achamos que há um aluno que necessita de algo que diferente. Necessita, exatamente, está a ir ao meu encontro, estamos em sintonia. Se há um aluno que de certa forma se envolve em uma briga, lá vai a planificação que se fez em casa, lá vai a planificação, para o outro lado, porque pode esperar, porque em primeiro lugar está o ser humano. Exatamente, temos sempre um plano B e nesse aspecto obviamente que lecionar a disciplina de português ou história e geografia de Portugal não pode ser, não é? Há conteúdos, há o currículo, exatamente, há o currículo que nós temos que dar e temos que ser rigorosos e nesse aspecto não pode. Obviamente que não vamos deixar o menino de lado e falamos, claro, e há sempre uma palavra amiga, pelo menos eu faço sempre com muito gosto e sei que os meus colegas também o fazem. Mas, lá está, era o que dizia, não dá para colocar de lado aquela aula, porque nós precisamos muito de aulas porque os programas são muito extensos, há muitos programas a cumprir e há, de certa forma, uma pressão. E há muitas matérias a repetir, porque os alunos nem sempre as aprendem com facilidade, temos que acompanhar o ritmo dos próprios alunos, não é? Portanto, é uma tarefa, eu costumo dizer que a tarefa do professor é uma tarefa difícil, mas muito apaixonante. Muito apaixonante, é daquelas profissões que efetivamente, eu acho que todas as profissões têm a sua beleza, mas nós ensinamos os futuros médicos, nós ensinamos os futuros engenheiros, os futuros arquitetos. E mesmo cansados no final do dia, chegamos a casa e dizemos assim: ai, que bom, tive aquele aluno que não aprendeu muito bem, mas eu amanhã vou tentar isto e vou conseguir. Exatamente. Estamos sempre felizes, sempre predispostos a arranjar estratégias. É exatamente isso. Eu acho que muitas vezes nós marcamos, mas nós, enquanto docentes, enquanto professores, enquanto pedagogos, muitas vezes nós marcamos mais determinados alunos e determinadas pessoas, se calhar bem mais pelo currículo oculto do que propriamente por aquele currículo normal obrigatório. O currículo oculto para mim é das coisas mais fantásticas. Quando um aluno diz assim: eu tive a professora X ou o professor Y que me marcou pela positiva. Esse aluno que hoje, mulher ou homem, fala dessa forma, não está a dirigir-se ou a falar dos conteúdos que o professor ou a professora lhe deu. Está a falar do ser humano que esse aluno teve à sua frente durante a sua vida de estudante. Celeste, de facto compreendo muito bem. E aos que marcam positivo e aos que marcam pela negativa, porque infelizmente também o são, não é? É verdade, sim. É verdade. Por acaso era um tema que o ensino, um dia ainda de trazer aqui uns 2 ou 3 professores. Para debatermos esta problemática do ensino, porque sim, porque tem muitas vertentes e há muitas tanto diretrizes. Ainda para melhorar, há coisas que pioraram, há outras coisas que melhoraram, há outras coisas que permanecem na mesma. É verdade. Enfim. Mas está sempre em mudança, é verdade. Mas a Paula, além destes saberes todos, destas pedagogias, destas disciplinas, também ainda tem tempo para se dedicar ao voluntariado. Sim, é verdade. Eu, durante um ano, há uma situação muito interessante. E eu acho que nós professores, muitas vezes temos aquele dia em que é para prepararmos o nosso trabalho. E eu, enquanto professora de Educação Moral e Religiosa Católica, nunca tive esse dia para preparar, portanto, preparar as aulas, fazer a planificação, preparar os testes, as fichas, tudo o que tiver que ser inerente à prática pedagógica. E nesse ano, efetivamente, deram-me esse dia.
E então eu achei que devia entregá-lo aos outros. Passava de facto muitas horas, fui ver quais seriam as instituições que mais precisavam, ali junto à minha terra, no meu concelho, e de facto cheguei à conclusão que seria aquela. Inicialmente ainda estava se deveria ir para a parte mais de crianças, mas depois achei que de facto as crianças é o bem mais precioso e portanto toda a gente as quer estar perto, quer estar junto, quer aconchegar. E achei que, efetivamente, o sítio que era mais urgente era a parte dos nossos idosos. E essa, sim, sensibiliza-me muito, porque costuma-se dizer aquilo que nós temos mais certo é a morte. Sim, é verdade. E não me faz confusão nenhuma falar sobre a morte, porque é bom sinal, é sinal que estamos vivos. Claro. Mas a parte dos idosos sensibiliza muito. Porque isto parece que no fundo, os idosos são novamente as nossas crianças. As nossas crianças, é verdade. E pronto, e de facto eu acho que eu revejo-me em algumas situações e gosto de estar perto deles, gosto de aprender com eles. Eles ensinam-nos tanto, eles ensinam-nos... Então esse voluntariado, Paula, foi em algum centro? Foi num serviço de cuidados continuados. Sim, e de facto... E era em Oliveira ou era em Arcozelo das Maias? Em Oliveira de Frades. Nós, quando vamos para estes serviços de voluntariado, achamos que vamos dar muito de nós, não é? Achamos que de ego cheio vamos lá levar um bocadinho de alegria a esta gente, vamos lá animá-los um bocadinho. Chegamos lá e nós ficamos um bocadinho à espera que surta efeito. Não, tem que ser com muita calma, temos que de facto nos entregar e as pessoas estão sempre... Paula, mas não podemos esquecer que às vezes um sorriso... Sim, é o sol para aquelas pessoas idosas. Sim. Muitas vezes nós podemos ter um gesto tão insignificante, tão pequenino, mas que enche o coração e a alma destas pessoas idosas. Mas nós vamos continuar a falar daqui a bocadinho, porque vamos fazer uma interrupção para publicidade. Tenho a certeza que os nossos ouvintes estão a gostar imenso de a ouvir. Obrigada. Eu deixo-lhe a antena aberta, como já reparou. Meus queridos ouvintes, até já, porque nós voltaremos já depois da publicidade. Até já. Não gostas de kebab, mas também temos francesinha. E se és um esquisitinho, vai para as saias da mãezinha. Podes comer um hambúrguer, um bitoque ou uma alheira. Da sobremesa temos crepes com gelado à maneira. Dizes que eu sou maluco, mas tu não sabes como é. Variedade como esta é só aqui no RP. Mais de 50 menus, cada um é bom à brava. E se estiveres com a preguiça, nós levamos-te a casa. Vem comer ao RP, deixa essa cara de gnomo e não digas que não gostas, és um cromo. Podes crer que até a tua avó gosta de um menu ARP. E se o cromo não vier, venha você.
RP Burger em frente ao Intermarché com o número de telefone 232 388 213. Se queres aliviar o stress, queres emagrecer, queres mudar o teu estilo de vida, queres saúde, seja qual for o motivo, se queres, o Gapa Fit Health Club dá-te uma ajudinha. No Gapa Fit tens treino personalizado e ainda aulas de zumba, step, localizada, secret, insanity, Gapa Attack, yoga, jump e ainda yoga para crianças. No Gapa Fit defines os teus objetivos e tens uma equipa de professores à tua disposição. Acaba com as desculpas e visita-nos na Avenida 5 de Outubro e na Rua da Aguieira em Castro Daire ou ainda no nosso novo espaço em Oliveira de Frades. Ou liga 232 371 330. Pacotes disponíveis para família, estudantes, associações desportivas, GNR e bombeiros. Já não há desculpas para não ir ao ginásio. Se queres mudar, o Gapa Fit vai te ajudar. Restaurante e pizzaria A Feira dos Sabores em Castro Daire. Servimos pizzas, massas, carnes e peixes, variedade à sua mesa. O restaurante e pizzaria A Feira dos Sabores tem um serviço de entrega ao domicílio. Temos também o prato do dia a preço económico. Não se esqueçam, o serviço de entrega ao domicílio. Ligue e faça o seu pedido pelo 232 386075. Visite-nos também frente ao Parque Urbano, Avenida General Humberto Delgado, no número 84, em Castro Daire. Restaurante e pizzaria A Feira dos Sabores. Para comer em casa ou aqui, nós cozinhamos para si. Agora com horário noturno prolongado. Agora também na Praia de Mira. Visite. Abre dia 5 de maio. Agora é meu. Compre usado como novo. Bicicletas topo de gama, geradores. Todo tipo de produtos para o seu lar em segunda mão, a preços muito pequeninos. Agora é meu. Em Castro Daire, em frente à Santa Casa da Misericórdia. Compre usado como novo. Agora é meu. Mas poderá ser seu. Aguardamos a sua visita. Poupar é sinónimo de Intermarché. Baixamos o preço a milhares de produtos. Aproveite para poupar. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Para aqueles que só agora sintonizam a Rádio Limite de Castro Daire, este é o programa Alma de um Povo, hoje em estúdio com Paula Jorge. Paula Jorge, que eu já vi algumas mensagens aqui em privado e outras na página, estão todos os ouvintes a gostar de ouvir falar Paula Jorge. E quem é que não gosta de ouvir falar Paula Jorge da maneira que ela nos está a falar da sua vida, a contar um pouco da sua vida, das suas vivências. São estas conversas que eu costumo dizer que são ricas porque partilham os seus sentires, os seus saberes e os seus sabores. Para si que está desse lado e que está connosco aqui, bem-ajam por estarem connosco. E eu sei porque muitos ouvintes dizem: eu não gosto de ligar porque não gosto de interromper a vossa conversa. Mas eu também costumo dizer-vos, se gostar de riscar o 232-382-668, já sabe que a linha está sempre aberta e eu ponho-a logo do ar. Partilhe alguma coisa, nem que seja só para nos dizer boa noite. Eu sei que não gostam, que muitos dizem, eu nem liguei para não interromper-o, mas podem interromper, porque deste lado daqui nós também gostamos muito de ouvir esse lado. E hoje Ludovina Dias deve estar como o peixinho na água, não é, Ludovina Dias? Ó poetisa da saudade. Hoje deve estar como o peixinho na água, porque tem aqui alguém que está a falar da sua região, do seu lindo, da sua linda região Lafões. E por que não, Ludovina Dias, ser a menina a primeira a ligar para a Paula? Ao fim e ao cabo, estamos a falar de duas pessoas que conhecem o meio onde estão inseridas. E nós vamos continuar então esta conversa com Paula Jorge. Paula Jorge, que nos estava a falar precisamente do seu voluntariado.
E vamos continuar a falar desse Celeste. voluntariado. Quando é que começou? Se ainda existe? Se já não existe, devido a outros afazeres? Exatamente, devido a outros afazeres. Como lhe disse, efetivamente nesse ano foi-me possibilitado esse dia para que os professores planeiem as suas aulas e de certa forma a lecionação ao longo do ano. Efetivamente, isso agora já não é possível, e eu deixei o voluntariado, coloquei uma amiga minha no meu lugar, mas não, a minha vida neste momento já não está a permitir essa situação, que se Deus quiser, mais tarde ou mais cedo terá que acontecer, não é? Porque eu acho que esse é o lado, é o nosso melhor lado, quando nós nos entregamos ao outro, porque diariamente namos entregamos-nos à nossa família, nós entregamos aos nossos amigos, aos nossos alunos, mas essas pessoas é muito fácil nós nos entregarmos porque são pessoas que nós consideramos e amamos e gostamos. Agora, aquelas pessoas que nós não temos de certa forma ligação, esse é que é o lado mais complicado e é o lado que exige mais de nós enquanto ser humano. A Paula, nesse serviço solidário, porque foi um serviço solidário, devia ter visto muito sofrimento. Sim, vi muito sofrimento, vi pessoas efetivamente até a deixarem-nos e aí percebemos o quão vulneráveis somos. E se calhar é nessas alturas ainda mais que a Paula dá um outro significado à vida, não é? Sim. E se entrega, enquanto ser humano, se entrega ainda mais aos outros. É verdade. Quando regressamos dessas missões, por assim dizer, desses encontros, percebemos que era ali que tínhamos que estar. Percebemos que era com aquelas pessoas que nós tínhamos, o universo todo encaminhou-nos para ali. E era ali, efetivamente, que nós tínhamos que estar, era ali que nós éramos precisos. E dizem-nos assim, mas a família também precisa de nós, os amigos também, efetivamente precisam. Há sempre tempo para tudo. Mas há sempre tempo para tudo, como diz, quando de facto temos essa vontade de ajudar o outro. Esse foi um momento, uma altura muito feliz da minha vida. E eu digo que é uma experiência que deve ser feita por toda a gente, porque toda a gente pode arranjar um bocadinho, 1 hora, 2 horas, 3 horas, para estar com aquelas pessoas que mais precisam. E torna-nos mais grandiosos enquanto pessoas. A maior parte das pessoas nem sequer sabia que eu estava ali, como é óbvio, não é grandiosos no sentido de projeção ou o que quer que seja. Que não. Claro obviamente que não, senão perde todo o sentido e deixa de ter sentido. É pelas vivências que nós temos, é pelas aprendizagens que nós fazemos e é pelas conclusões que nós vamos retirando. Eu tenho a certeza, e estou a ouvir a Paula, eu tenho a certeza que a Paula, ao sentir que estava a fazer alguém feliz, a própria Paula se sentia imensamente feliz. Como lhe disse, exatamente, é isso mesmo, Celeste. Como lhe disse, quando eu fui, ia cheia de expectativas, ia com o ego muito grande por aquela experiência que eu ia ter. Mas entretanto eles foram-me dando muito mais do que aquilo que eu lhes dava a eles. Efetivamente é um preenchimento quase de alma. Nós aprendemos, nós vivemos, nós questionamos e muitas vezes achamos que até não fomos lá fazer nada. Ok, fui a jogar dominó com o Sr. Eduardo, mas Eduardo acaba por ser também um personagem do meu livro, Paula. Mas depois, na semana seguinte, o Eduardo diz-me, olha, foi tão bom aquele momento que nós passamos. Olha, eu hoje realmente estou muito mal. Aliás, eu ia lhe fazer precisamente a pergunta, se todas essas vivências a inspiraram, digamos assim, para este livro que eu tenho aqui junto de mim. É verdade. Com o título Paula. Sim. Todas as minhas vivências, aliás, os episódios retratados em Paula tiveram como base as minhas experiências. Mas vamos esclarecer os ouvintes, Paula. Este livro tem o seu nome. Sim.
Mas podia ser Maria. Mas é uma autobiografia? Não. Eu já sei, porque eu já estive a ver que não, mas os ouvintes não sabem. Não é um autorretrato, não é uma autobiografia. Quando se folheia o livro para tentar perceber se é Paula que encontramos, efetivamente não é a vida de Paula que está ali. Podia ser uma Maria, podia ser uma Manuela, podia ser uma Celeste, podia ser o nome de outra mulher qualquer. Achei interessante colocar Paula. Mas, por aquilo que eu também conheço do livro, e conheço muito pouco, como lhe disse há pouco, este livro situa-se em espaços que a própria Paula conhece. Sim, é evidente. Porque há o São Macário, há a Aldeia da Pena, há Arcozelo das Maias, há Lisboa, há Covas do Rio, há Covas do Monte. Eu já estive a ver muito rapidamente. Portanto, há Lisboa. São espaços, com certeza, em que a Paula penetrou, pousou, alguma vivência teve ali e depois, ou romanceada, ou fictícia, ou com muito de realidade de ficção, a Paula foi escrevendo estes... Isto é um romance, mas quase que eu digo que são contos. Sim. De facto, tem razão. Tem muito de Paula, mas ao mesmo tempo tem muita ficção à mistura, tem muita imaginação, porque há vivências aí, há determinados episódios. O caso de Isabela, em que efetivamente... A Paula esteve na Alemanha. Eu estive na Alemanha. E tem aqui um episódio desses. E tenho alguns episódios da Alemanha, mas que muitos episódios são contados com muita imaginação e ficção. Portanto, tem alguma base de verdade, mas depois tem muita ficção e muita imaginação à mistura, como é óbvio. Porque eu costumo dizer, se eu contasse apenas a realidade, se calhar não tinha sumo suficiente, não é? E então a ficção vai tornar... É quase como que a realidade da Paula é o tronco da árvore. Exato. E depois a ficção são as várias dicotomias, as várias ramificações que a Paula ali põe para fazer o romance. Podemos fazer essa espécie de metáfora, assim, o tronco ou a própria raiz e depois a folhagem, os frutos, as flores, os já frutos. Vem muito da imaginação. Aí já vem muito da imaginação muito bem trabalhada. Uma bela metáfora, de facto. Celeste teve muito bem em pensar assim dessa forma, mas é exatamente isso. Podemos considerar a base, a raiz, as minhas vivências, as minhas experiências, mas depois há ali o crescer da árvore. Há as flores, não é? O floreado. O floreado, a ficção, aí já não é tanto a realidade, não é a verdade. Mas este episódio da Alemanha, Paula, qual é a parte real e a parte de ficção? Olha, Celeste, muitas vezes nem nós próprios sabemos distinguir. Há uma mistura, não é? Há uma mistura. Um misto. Há determinados momentos, talvez pelo nosso estado de espírito, talvez pela experiência em si que estamos a viver, que elevamos os nossos sentimentos a um nível tão diferente, tão utópico, eu não sei descrever bem, mas há determinadas situações que nós as vivemos tão intensamente que mais não sejam em pensamento que elas acabam por ser reais, elas tornam-se realidade quase que em pensamento, e por isso eu não sei até que ponto determinadas situações em que me dizem mas isto não pode ter acontecido, isto de facto, e o milagre no nicho, isso aconteceu, e, efetivamente, se houve milagre, se não houve, eu não sei, mas que houve ali E a serpente da Aldeia da Pena, será que é real? Exatamente, mas que há ali uma... E a cabra que matou o lobo, será? Porque isto está aqui tudo neste livro, e já estou a abrir o apetite de todos os leitores. E o morto que matou o vivo, não é? O morto que matou o vivo, na Aldeia da Pena também, exatamente, é no trajeto pedonal. Ele ia para ser enterrado e o terreno era íngreme
e caíram, e o caixão caiu em cima de um e matou. Sim, porque transportavam ainda, a Aldeia da Pena não tinha cemitério. E não tinha cemitério, o cemitério apareceu depois. Um cemitério pequenino que lá está. É pequenino, exatamente. Eu conheço. E estamos a promover as nossas belas, precisamente, Paula, bela o seu região. livro, repare, o seu livro, Covas do Rio, Covas do Monte, Aldeia da Pena, Fujaco, São Macário. Pelo pouco que eu vi aqui, porque tem cá outras aldeias, com certeza, Arcozelo das Maias. Sim. Caramulo. O Caramulo, também aqui está o Caramulo, que eu já vi. O Rio Teixeira. O Rio Teixeira, precisamente, também tenho aqui já apontado. Este rio, no fundo, é uma promoção àquela zona toda, àquela região. Portanto, sim. Eu acho que os municípios da região de Dom Lafões deveriam olhar para este livro, mas com os olhos com muito carinho, porque este livro está a promover aqueles lugares. Não é um romance que se escreve assim e se inventa uma aldeia ou se inventa uma localidade. Fala aqui dos rebanhos comunitários, fala do Rio Teixeira, fala do São Macário, fala da Aldeia da Pena, fala das lendas da Aldeia da Pena. Isto é uma promoção, mas muito valiosa, destes lugares de Dom Lafões. E os municípios desta região deveriam olhar este livro com muito carinho, adquiri-lo e também ajudar a promovê-lo. Muito obrigada. Sim, efetivamente eu tive o cuidado de fazer as coisas com algum rigor histórico, algum rigor etnográfico, porque não podemos, e a Celeste sabe muito bem, já é autora de 2 livros, vai a caminho do 3º, certo? E portanto, graças a Deus, isso é muito bom, e portanto nós sabemos que quando vamos fazer a recolha para o campo, quando fazemos uma pesquisa e quando se publica um livro, isto tem por trás muito estudo, muito trabalho, muitas horas, muita dedicação. Porque, Paula, repara, há livros que nós podemos escrever sentados à frente de um PC, de um computador, sem sair de lá. Há livros assim, como a Paula sabe. Exatamente. Mas há outros livros que exigem muita investigação, muito trabalho de terreno. E este livro tem muito trabalho de terreno. Sim, eu tive essa preocupação. Também há muito trabalho já feito anteriormente, muitas horas, porque, como lhe disse há pouco, acho que não estávamos em direto, mas um projeto que a Paula elaborou. Exato, fui guia turística e, portanto, com a minha colega de trabalho passámos muitas horas de volta dos circuitos que nós próprias traçávamos. E por isso... Lá está, e a Paula, como guia turística, levava as pessoas a estes lugares, que no fundo são lugares carismáticos da região de Dom Lafões, não é? Milhares. Efetivamente, nós nas termas de São Pedro do Sul recebemos milhares de aquistas anualmente. Somos consideradas umas das melhores termas a nível do país, a nível europeu até, e por isso mesmo as pessoas estão ali depois onde de fazer... a nossa rainha Amélia se banhou também, Exatamente. Aliás, daí o nome. O Rainha Dona Amélia. Precisamente. O lançamento do livro, aliás, foi lá, no balneário. A ver. Exatamente. Fez um bom estudo, Celeste, muito bem. Uma boa pesquisa. Não, olha que não. Corri a sua página, Paula. Muito bem, mas esteve atenta então, é perspicaz. Pronto, e então, como lhe estava a dizer, o lançamento do livro foi exatamente feito aí no balneário, no Salão Nobre do balneário Rainha Dona Amélia. Do lançamento, porque vou-lhe perguntar quem é que lhe apresentou a obra e quem o prefaciou, embora eu tenha aqui à minha frente, não é? Mas os ouvintes por enquanto ainda não têm. Mas tenho a certeza absoluta que muitos dos ouvintes já estão curiosos e depois nós diremos como é que podem adquirir este livro de nome Paula. Tem uma figura lindíssima na capa, que é a própria Paula, não é? Aqui obrigada. Com um olhar distante, muito misterioso, parece uma sereia. É que no fundo dá a impressão que a Paula está perto do mar, é, Paula? Assim, o mar está como pano aquela parte escura, é o mar, não é? É o mar, é exatamente. Porque a Paula está com uma roupinha de praia, sim. Mas aquele olhar distante, o que é que estará a ver no mar? Alguma sereia que saiu de lá? Eu quis me distanciar do que vem a seguir, portanto, da parte da badana,
onde tem sim. a história, um pouco da minha autobiografia. E como vê, a Paula Jorge aparece aí com um sorriso, enquanto que a Paula, personagem do livro, aparece com esse ar mais misterioso. Mais misterioso, e eu tive que... É um olhar mágico. Pronto. Sabe que eu, olhando para esta capa, há um título, um subtítulo, digamos assim, que de repente me fascina. Olhares. Não sei porquê, mas eu olho para isto e... olhares. Porque, de facto, o que está aqui mais evidente, mais reforçado, é o olhar da Paula, aquele olhar misterioso, mágico, que olha, sei lá, a imensidão do mar. Mas é uma capa lindíssima também. Muito obrigada. É um olhar atento ao outro. É um olhar perspicaz àquilo que a rodeia. E é um olhar observador, que é aquilo que a maior parte das pessoas e da nossa sociedade não conseguem ter. Não faz. E por isso, quando esse olhar não é um olhar inquiridor ou quer que seja, o moralista, nada disso, é um olhar atento ao outro e que se entrega ao outro, e isso é de facto a preocupação da personagem Paula. Eu não estou a falar de mim, da Paula Jorge, mas essa personagem Paula era uma jovem, efetivamente, que se preocupava com o outro, que questionava, que vivia muitas vezes os problemas dos outros, mais mas os lá problemas está, Paula. dos outros. A Paula não se pode separar desta personagem, porque quando a Paula disse preocupava-se com os outros, via o problema dos outros, via os problemas dos outros, no fundo a Paula, ao longo desta conversa, está-nos a dizer precisamente isso. O seu ego também se preocupa com os outros, também tenta ajudar os outros, fala o melhor que pode. Não se pode separar desta personagem que está aqui de nome Paula. Sim, é difícil, mas a Paula Jorge é diferente. A Paula é uma personagem muito, muito feliz, muito bela. É uma personagem que está sempre a pensar no outro. E a Paula Jorge não. A Paula Jorge é uma pessoa que muitas vezes também sabe dizer não. A Paula Jorge é uma pessoa, eu sou uma pessoa efetivamente que muitas vezes já consigo distanciar-me um bocadinho e dizer calma, não vais por aí, enquanto que a Paula era uma apaixonada pela vida, ela entregava-se assim de olhos fechados. E nesse aspecto a Paula Jorge é mais cautelosa e é mais rigorosa nas escolhas que faz e nos caminhos que planeia, por assim dizer. Paula, mas voltamos à sua etapa de guia turística. Sim. Por exemplo, a Paula tem aí episódios em que fala em Covas do Rio e nas lendas. Covas do Monte e também. Covas do Monte. E fala nos rebanhos comunitários. Nos rebanhos comunitários, a Paula, sim. com certeza, que levou muitos turistas para verem estes rebanhos. Sim. Hoje em dia o rebanho já está muito reduzido muito pequeno. Mas ainda há. Ainda há um rebanho comunitário. Mas ele chegou a ter milhares e milhares de cabeças de gado. Sim. Aquilo era lindo, vê-los na montanha. Era fantástico. E então, quando a Paula levava os guias turísticos, os turistas consigo, qual era a sensação que eles tinham ao ver aquelas paisagens lindíssimas, tudo coberto de animais? Muitos deles deviam ficar fascinados ao verem aqueles lugares. De facto, vamos então falar nessa passagem. Os turistas, nós recebemos ali nas Termas de São Pedro Sul gente que vem de todos os pontos do país e, portanto, as nossas serras, a Serra da Arada, a Serra da Freita, as Montanhas Mágicas. As Montanhas Mágicas, exatamente. De facto, os trajetos eram traçados ao pormenor, de modo que eles, um dia visitávamos a Aldeia da Pena, um outro dia visitávamos Covas do Monte, outro dia visitávamos o Caramulo, e portanto havia outro dia visitávamos o Era Fujaco. Tudo muito bem planeado. Era tudo muito bem planeado, de modo a que também eles conseguissem digerir e ficar com vontade para o dia seguinte. E como nós somos umas preguiçosas e não planeamos nada, porque não conseguimos ver o tempo que temos de conversa. Exatamente. Teremos que interromper mais uma vez, mas voltaremos assim que a publicidade passar e continuaremos com esta conversa tão agradável que tenho a certeza absoluta que está a
dar um sabor bom. Será o sabor do jantar. Eu ainda não jantei, meus caros ouvintes. Portanto, olhem, mas com certeza estão todos muito agradados com esta conversa que estamos a ter com Paula Jorge, autora do livro Paula. Clínica do Coreto, um nome que distingue pela tradição. Uma marca que é reconhecida pela competência. Um lugar onde vai querer voltar pela simpatia. Uma boa saúde oral não pede muito, pede manutenção. Não precisamos de muitas consultas, precisamos de boas consultas. Cuide de si e de quem o rodeia. Marcações através do 232-315-483 ou através da nossa página oficial do Facebook. Ou ainda diretamente no Lar da República, junto ao Coreto, no coração de Castro Daire. Clínica do Coreto, mais pela sua saúde. Decor. Aqui pode encontrar todo tipo de flores naturais, artificiais, plantas, artigos de decoração. Fazemos a decoração floral de qualquer tipo de evento. Ligue 962-807-053 ou visite-nos na Rua 13 de Maio, Termas de Carvalhal, Castro Daire. Flor Decor. Florimos com amor cada momento especial da sua vida. Vai acima, vai abaixo, vai ao centro e vai para dentro e arrebenta a festa. Brincobaile, tudo é vibrante. A alma pede e o corpo obedece. Dançamos até ser dia. Deixamo-nos levar, esquecemos tudo e só o momento importa. Não paramos, a alegria está no ar e toda a gente pede mais. Brincobaile, tudo para uma festa perfeita. Faça a marcação da sua festa sem intermediários junto dos elementos da banda. Tenha condições que mais ninguém lhe oferece e agora com a opção de geradores. Siga-nos no Facebook e siga a nossa agenda. Ninguém fica indiferente. Conjunto Musical Brincobaile. Contacto para espetáculos 933-454-994. Conjunto Musical Brincobaile. Marcamos a diferença por onde passamos. Somos únicos, altamente vibrante e brutal. Chegaram as 5 semanas mais baratas de Portugal no Intermarché. Só até quarta-feira. Aproveite! Dourada de Viveiro, 200 a 600 gramas, a 5,35€ quilo. E codorniz, a 59 cêntimos a unidade. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Preços válidos de 12 a 18 de abril. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo ruptura de stock. Saiba mais em intermarché.pt. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Rádio Limite. São 9 horas. Chegaram as 5 semanas mais baratas de Portugal no Intermarché. Só até quarta-feira. Aproveite! Bife de peru a 3,99€ o quilo. E perca fresca à posta a 6,99€ o quilo. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Preços válidos de 12 a 18 de abril. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo ruptura de stock. Saiba mais em intermarché.pt. Mini preço de Castro Daire. Ao seu lado, com os melhores preços. De 12 a 18 de abril. Medalhões de pescada do Cabo marca dia 400 gramas, 2,34€. Não perca 30% de desconto na marca Yoko. Sobremesa de chocolate Avelã da Net 4, 1,74€. Actimel vários sabores 6, 1,94€. Iogurte líquido vários sabores Corpus Danone 4, 1,34€. Iogurte Bicão partido Mixine Kit Kat Nestlé, 1,39€. 1,34€. Iogurte Bicão partido Mixine Kit Kat Nestlé, 1,39€. Manteiga com sal milhafre dos Açores, 250 gramas, 1,39€.
Olá, pretende obter a carta de condução? Aproveite a campanha de preços e ofertas que a Escola de Condução Castrense tem para si. A Escola de Condução Castrense tem ofertas e preços irrecusáveis para todas as categorias de cartas. Jovem, se tens 16 anos, aproveita o código de motociclos e ficas habilitado com código para a carta de ligeiros aos 18 anos. Venha visitar a Escola de Condução Castrense e escolha a melhor oferta e forma de pagamento. A Escola de Condução Castrense continua a dar cartas há 30 anos. Revalidamos a sua carta e marcamos exames psicotécnicos. Estamos situados junto às finanças com o telefone fax 232 382 246 e 966 651 124. E-mail escola-condução-castrense@hotmail.com. Pelo preço e qualidade de ensino, não hesite e escolha a Escola de Condução Castrense. E como diz a nossa convidada, a Paula, já passou 1 hora. É verdade. Aqui o tempo corre como ao vento num dia de tempestade. Aliás, é o que eu costumo dizer aos ouvintes. Às vezes há pessoas que me perguntam assim, mas 2 horas de programa é muita coisa. Não. Quando a conversa é amistosa, agradável, o tempo... Estou sim, boa noite. Boa noite, Dona Celeste. Então, como está, minha querida? Estou sentada para ouvir, já gostei de ouvir aí a Dona Celeste e a colega que tem aí ao lado. A Paula. Sim, sim. Está a gostar, Dona Ana? Sim. Eu bem digo à Dona Celeste, o nosso querido Portugal tem tanta coisa boa. Pois tem, até as aldeias aqui das Montanhas Mágicas. Pois. Aqui as nossas aldeias serranas. Têm tanta beleza. E também tinham tanta coisa de puro. Ah, pois isso têm, Dona Ana. Pureza e virgindade em muitos princípios têm, sim, senhor. Tudo o que era de puro. Era, mas pronto, olha. Tenho pena que muitas coisas se vão perdendo. Umas perdem-se, outras conquistam-se. É verdade. Mas olha que, não sei porque eu falo na nossa juventude de hoje, não sei, com estas novas tecnologias. Olha, minha querida, eu aconselho a ler este livro, Paula, mesmo à nossa juventude de hoje, porque tem aqui ensinamentos e reflexões muito valiosas. E como é que é possível? Como pode adquirir? Sim. Aqui a autora, com certeza que até pode enviar pelo correio. Eu vou falar daqui a pouco. Ela, aqui a Paula depois diz, está bem, Dona Ana? Sim. Tá. Pronto, então, Dona Ana, continue connosco. Sim. Dona Celeste, estou sendo em casa que eu não possa. Pois, eu sei que está sempre com o meu programa. Eu estou sempre com o programa, porque a Dona Celeste, que deviam ouvir, mais público devia ouvir. Muito obrigada, Dona Ana. Porque o saber nunca ocupa lugar. Pois não. Assim, costuma-se dizer que estamos a morrer e a aprender. E a aprender. Dona Ana, muito obrigada e continue connosco. Muito obrigada, Dona Ana. Muito obrigada. Boa noite. E foi Dona Ana que nos ligou de Touro, concelho de Vila Nova de Paiva. Paula, estávamos a falar de nada. Estamos eu a dizer que falámos já de muita coisa, mas neste momento acabámos de falar com a Dona Ana, precisamente no início da segunda parte do programa. Exatamente. E a sala está em silêncio. Perguntas sem sentido rompem no ar. Olhos vazios se intrigam. Gritos de aflição quase a sufocar. A dor do abandono, a dor das feridas abertas, cabelos brancos mostram que o sonho se esqueceu destas vidas incertas. Um ponto fixo no horizonte, um dedo que se estala sem parar, a boca trêmula tenta dizer: leva-me daqui, estou somente a naufragar.
para ela leio poesia. Sei que um dia vou concluir. Solta-me um sorriso atrevido que me ajuda a refletir. A vida escapa-lhe das mãos, sem que eu nada possa fazer. Abala e não me diz adeus. Fico com a minha alma a tremer. Um dia vou terminar de ler aquilo que lhe comecei, num cantinho, lá no alto, recordando tudo quanto amei. Suas palavras tão sábias, que apenas nos fazem lembrar o quão pequenos somos, grande é o caminho a pisar. Caras pálidas, dedos longos, desleixados, olhando o nada. Temo um dia adormecer e acordar assim, de madrugada. É uma sala sem nome próprio, onde todos se conhecem bem. Cada dom mostra seu dono e eu junto-me também. Frase solta, sem um norte, mostram dor pelas partidas. Nem as rosas fazem esquecer que estas são vidas perdidas. Quem me dera que o mar viesse e entrasse de mansinho, salpicando-nos a cara e os pés um bocadinho. E se consigo trouxesse areia, melhor seria a terapia. Muitas graças dava a Deus e chorava de alegria. Um dia atrás do outro e mais outro sempre igual, vou quebrar-lhe a rotina, fazer com que se sinta especial. O sonho já não é real. O tormento lhe ocupa o dia. Resta à espera do vazio, sobram horas de agonia. Uns alerta de vigia, para que a dor fique à porta, não vá o diabo tecê-la, porque Deus já não se importa. As folhas vão caindo, a lua de novo espreita, e aquela pobre vida que jamais se endireita. Trago comigo a esperança e uma lufada de ar fresco. Agradeço a confiança e todo o vosso apreço. Uma vida tão vivida, filhos criados com dor, um lar feito com esforço, traduz a entrega e o amor. Paula. Paula, eu há bocado, quando peguei neste livro, a primeira coisa que me saltou aos olhos foram precisamente estes versos. Uns versos em que foi a Paula que que escreveu. Aliás, eu penso que este livro são os únicos versos que tem aqui dentro. São somente estes, porque é um livro todo em prosa, para os ouvintes ficarem a saber. Mas estes versos são tristes, são nostálgicos, fazem-nos refletir, falam da morte. Por que é que escreveu estes versos? Qual o contexto? Porque têm um contexto. Sim. Tem a ver com o episódio anterior? Tem a ver com o episódio anterior, tem a ver com Eduardo, tem a ver com Prazeres, que são personagens do meu livro. São idosos que estão basicamente abandonados naquele local, naquela instituição dos cuidados continuados. A Prazeres já faleceu. E, de facto, foi uma mulher... Ou seja, eram pessoas reais. Sim. Estamos a falar de pessoas, pessoas mesmo, nada de ficção. Sim, nada de ficção, portanto, dei outros nomes, obviamente, para preservar as suas identidades, como é óbvio, mas, efetivamente, estas personagens existiram mesmo na minha vida. E foram personagens que, como há pouco falávamos, me ensinaram muito. Estes poemas, estes textos poéticos que a Celeste leu com muita alma, e dou-lhe os meus parabéns por isso, eu não o leria tão bem, e de facto estes poemas são escritos, cada quadra, por assim dizer, é escrito no momento da saída dos cuidados continuados. E é algo muito, muito, muito vivido, muito intenso, muito sofrido também, porque
Eu costumo dizer que se calhar não tenho grande jeito para o voluntariado, porque eu sofro mais do que aquilo que possa parecer. Eu sofro muito com todas aquelas vivências, e porque se calhar... Guarda as suas dores para apanhar as dores dos outros. Exatamente. Eu sofro mais com as dos outros do que propriamente com as minhas. Também sou um pouco assim. Pronto, olha, está a ver, identificamos-nos. Costumo dizer que meto as minhas num bolso e pego nas dos outros. Exatamente, pronto. E de facto, cada poema, cada verso, cada estrofe que leu, por assim dizer, correspondia a uma ida ao serviço de voluntariado. Muitas outras estão na gaveta, muitas outras estão guardadas, mas eu acho que aqui se encaixava na perfeição, visto que eu estava a falar da personagem Prazeres. E de facto são poemas que foram vividos muito intensamente, e eu acho que a Celeste passou lindamente a carga emotiva que eu quis dar, porque foram reais, efetivamente, para o ouvinte lá em casa. De facto, transmitiu com muita alma. Paula, mas há aqui outros também que eu há pouco vi. Vamos lá ver se eu os agora distingo. Aqui, é este. Há aqui um episódio em que a Paula, é na página 17, em que a Paula põe o título A Fábrica. A fábrica... O inverno estava à porta e Paula procurava de novo trabalho. No fundo, a Paula não procurou trabalho numa fábrica, mas andou muito tempo com o seu sonho de ser professora, há algum tempo, também a procurar. Daí se tirou outros cursos, tentou aproveitar-se o máximo que pôde para ir à sua profissão, ao seu sonho de ser professora. No fundo, é aquilo que eu acabei de dizer. Este livro, embora a Paula diga que não é a Paula Jorge que está aqui dentro, mas se nós metermos este livro dentro de nós, porque cada leitor mete o livro dentro dele próprio, não é? Faz a sua interpretação, não é? Claro. Se calhar eu, ao ler muitos episódios que estão aqui, vou interrogar-me a mim própria e direi: isto parece mesmo que sou eu. Aqui parece mesmo eu a falar. E a Paula fez também com certeza isto, porque aqui a fábrica, esta Paula também andava à procura de trabalho. Este episódio é real ou é totalmente fictício? Não, este episódio é real, mas não com a cronologia que eu aqui dei. Ou seja, foi uma passagem na minha vida, a fábrica, mas efetivamente eu acabei o meu curso em junho, em setembro, graças a Deus, comecei a trabalhar, comecei a dar aulas. Portanto, não me debati propriamente com esta situação de desemprego, de procura de trabalho. Esta situação não foi real na minha vida. No entanto, foi uma passagem tão marcante. Eu acho que nós temos que fazer diversas abordagens. Eu achava que tinha que fazer diversas abordagens. E há muita gente, como dizia e bem, que se revê em alguns episódios. É difícil, ou se calhar nem sempre todos se lembram, ou muitos autores, muitos escritores, se calhar não se lembram de pegar num episódio e falar das fábricas, falar nos operários, falar na situação de picar o ponto, de parar a meio da manhã para comer a bucha, da sirena tocar, da azáfama do trabalho, dos timings para cumprir, e eu achei que aquela vivência foi, de certa forma, muito rica, porque mostrou-me que, às páginas tantas, a Paula, personagem, encontra ali na fábrica os seus superiores, pessoas que até nem tiraram nenhum curso, a dar-lhe ordens. E a Paula, que teve um trajeto académico, universitário, agora estava numa posição muito inferior à deles. E, portanto, isto também nos faz pensar. Precisamente. Mas depressa Paula sacudia e pensava que estaria sempre numa posição superior, salvo seja,
Porquê? Porque não é superior. Ela teria sempre os horizontes um bocadinho mais alargados e teria sempre mais portas abertas do que todos eles. No entanto, aquela situação, ela agarrou-a com força. Não menosprezou absolutamente nada. Ela era uma pessoa, é uma personagem simples, alegre e que de facto gosta de estar com as pessoas, com os amigos. E por isso ela abraçou este projeto de forma muito satisfatória e a fábrica retrata aqui uma situação que no dia-a-dia normalmente não tratamos, mas que me foi muito cara, não é? Foi muito próxima, muito gratificante, de certa forma. Paula, outro episódio que eu vou fazer questão de ler todo ele, é pequenino, não vou roubar muito o tempo ao programa, e também não é roubar, porque claro no fundo estamos aqui partilha. para divulgar este maravilhoso livro. Pai. Tinham passado 5 anos após a morte de seu pai. Paula lutava para apagar da memória os últimos dias agonizantes, o sofrimento mordaz, os gritos sufocantes, a dor estúpida, o tempo atroz, o sufoco dos dias cinzentos. É tão doloroso olhar para alguém que luta contra a morte e não a consegue fintar. Alguém que pede a Deus que não o abandone. Alguém que fala de eutanásia, pensando que poderá ser essa a saída. Alguém que sabe bem o que lhe está a acontecer e finge estar tudo bem. Caramba! É tão doloroso tentar dar força a quem sofre, quando nós próprios nos sentimos a afundar. Temos antes a força de quem está debilitado a puxar por nós. Como é possível a vida ser tão traiçoeira? Como é possível a vida pregar-nos tantas rasteiras e nós, parvos, caímos sem darmos conta? Ou se damos, nada podemos fazer. Era este o sentimento de Paula, mesmo depois de terem passado 5 anos. O sentimento de impotência, de vazio, de uma tristeza que ninguém consegue compreender. O sentimento de saudade. Uma saudade fria e severa, sem toque de romantismo e que corrói, sem dó nem piedade. Este texto, Paula, eu não sei nada da vida da Paula, mas eu vou questioná-la. Tem a ver com o seu pai? O seu pai já morreu? O meu pai já faleceu. É uma referência na minha vida. E, portanto, mais uma vez, a Celeste consegue ler com muita alma. E de facto, esta passagem, este texto tinha que ser o primeiro. Porque há pessoas que nos marcam de forma muito positiva. No fundo, quis dedicar este livro, digamos assim, ao seu pai. Sim, eu dedico ao meu pai. Porque este texto é um texto maravilhoso. Eu dedico ao meu pai, à minha mãe. Começo inicialmente até na dedicatória, portanto... aos meus pais, às minhas filhas, Mariana e Mafalda, e aos anjos que passaram pela minha vida e me deixaram dádivas de grandeza humana. É isto, o meu pai de facto foi um grande homem. Todos nós falamos dos nossos pais com muito amor. Eu julgo que tem que ser assim, é só assim que se compreende a vida. Quando há uma família que nos ama, que nos acolhe, que nos protege, os nossos pais são a base principal. E por isso eu não compreendo quando há alguém que é abandonado, quando há alguém que pura e simplesmente ignora que tem uma raiz. Às vezes é mais fácil, não é? Às vezes é mais fácil colocá-los em determinados locais, que os coloquem, eu acho muito bem, pois estas instituições estão aqui para isto mesmo. Mas nós temos uma obrigação, uma dívida eterna para com os nossos pais. O meu pai efetivamente já faleceu, mas deixou-me marcas de grandeza humana. Ele também foi uma pessoa
referência na minha vida. Eu acho que quando nós temos bases sólidas, quando nós temos uma família que nos protege, que nos acolhe, que nos aconchega, que nos dá aquilo que muitas vezes nem conseguem dar, mas que dá pelo amor, dá pelo afeto, dá pelo carinho, nós tornamos-nos pessoas mais poderosas, mais humanas. Paula, eu estou a ouvi-la e tenho que lhe fazer uma pergunta, porque a Paula, como sendo professora, tem muitas crianças à sua frente, jovens, já adolescentes, e tendo um pai tão maravilhoso, tão presente na sua vida, acha que hoje, na nossa sociedade, os pais continuam a ser assim tão presentes na vida dos nossos jovens? Agora faço a pergunta à Paula como professora. Como professora, sim. Eu acho que pelo menos há tentativa, e quando há essa tentativa já é bom. Ou seja, muitos não dão porque não podem, porque têm vidas muito estressadas. Eu quero acreditar nisto. Sinceramente, vejo sempre pelo lado positivo. Eu não vou dizer, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos alunos, peço desculpa, têm pais ausentes, têm pais que pensam em ter uma vida profissional. Mas se pensam em ter uma vida profissional é porque precisam de sustentar um lar, é porque precisam de dinheiro para pagar despesas, é porque precisam de trabalhar. E eu vejo sempre pelo lado positivo. Eu sou otimista, uma pessoa otimista por natureza. E por isso, quando nós dizemos, mas as nossas famílias hoje em dia não acompanham tanto o percurso escolar, e até podiam, porque os nossos... Mas muitas vezes a causa é o ritmo da vida, não é? É o ritmo da vida. Nós também temos que ser um bocadinho compreensivos com este lado estressante do dia-a-dia. E muitas vezes eu sou também diretora de turma e recebo muitos pais semanalmente e eles dizem-me, professora, eu muitas vezes não consigo acompanhar porque não tenho tempo, mas eu estou presente, eu vejo aquilo que se passa, eu pergunto, e muitas vezes nós nas escolas não damos conta disso, só falando com os alunos de uma forma mais particular, então, e diz-me, o pai está presente, a mãe preocupa-se, porque eu acho que eles precisam disso, eles precisam que nós nos interessemos por eles. E eles confessam que sim, professora, a minha mãe trabalha por turnos, o meu pai trabalha por turnos. Ou seja, nós também temos que ver que a vida do dia a dia... É aquele dilema em que os pais têm que optar. Ou saem e vão ganhar o pão nosso de cada dia para os próprios filhos, ou ficam e os próprios filhos vão ter fome. Claro, não é? claro. É um dilema. É um pau de dois bicos, não é? Porque quando nós efetivamente olhamos ao nosso passado, sim, as mães eram muito mães, porque também tinham outra situação familiar, porque também estavam muito mais limitadas ou no espaço doméstico. O mercado de trabalho não era para o feminino, não era para o sexo feminino. E, portanto, historicamente nós compreendemos isso. Agora, hoje em dia há uma luta diária, e muitas vezes o stress e a canseira é tanta que se esquecem os próprios pais de perguntar, olha, mas está tudo bem, olha, mas correu bem a escola. Não, eu acredito sempre que a vontade é muita, mas muitas vezes a falta de tempo também não nos permite. Eu tenho a certeza que alguns dos nossos ouvintes estarão a dizer assim, mas nem será tudo bem assim. Claro que há sempre, claro que sim. Não há regra sem exceção, não obviamente. É? E haverá aqueles pais que não estão presentes porque não querem. Exatamente. Mas não é desses que nós estamos a falar. Não é desses que estamos a falar. Exatamente. Porque são de facto a exceção. Exatamente. Agora tenho aqui outro episódio que depois vamos falar dele e eu também o vou ler. Já há ali pessoas que querem o livro, mas depois a Paula, tenham calma que a Paula vai dizer-vos como adquirir o livro. Já estou a ver a Ludovina a correr amanhã a chiado. A Aldeia da Pena é uma das aldeias portuguesas mais típicas e genuínas. Esta aldeia em xisto, perdida num vale da Serra da Arada, fica situada entre penhascos, numa grande depressão que mais parece um funil. No inverno, só lá dá o sol durante 3 horas. A água fresca, a serra verde,
a paisagem paradisíaca e a fauna selvagem envolvem a aldeia e apaixonam para sempre quem a visita. Ao descerem até a aldeia que todos desejavam conhecer, Paula ia contando e encantando com as lendas que envolviam a aldeia. Disse que a lenda da fundação da Pena remonta a mais de 800 anos. A aldeia ficava noutro local, mais conhecido por Barroso, que seria ainda mais maravilhoso do que o atual. Reza a lenda que apareceu então uma serpente que, após ter devorado todo o gado, quis comer as pessoas. Cada família tinha de eleger um elemento a ser sacrificado. Foi o que aconteceu a uma jovem muito bela, por quem um rapaz andava loucamente enamorado. Prometeu à sua amada que a salvaria, e assim o fez. As vítimas esperavam, no cimo do monte, que a serpente subisse para as devorar, mas o moço dispôs de lâminas afiadas de xisto e o animal morreu cortado. O povo, com medo que a história se repetisse, mudou-se para o local atual e todos diziam: é pena ir para a pena. Outro episódio maravilhoso de uma das nossas aldeias de Portugal, verdade, não é? A Aldeia da Pena, que tem para aí alguns 4 ou 7 habitantes no momento. Exatamente. Mas tem lá um restaurante onde se pode comer o cabrito assado, que é uma maravilha. Sr. Alfredo, exatamente. E a Paula aqui aborda esta linda aldeia precisamente pela sua lenda. Eu por acaso conheço, porque também sou muito amante das lendas, como eu já disse à Paula. E aborda a lenda da serpente, porque há depois a lenda do morto que matou o vivo, etc. Exatamente. Esta Aldeia da Pena, que a Paula traz aqui para este livro, também tem a ver com a sua atividade de guia turística, do conhecimento que tem daquele terreno da Serra da Arada e de toda a região de Lafões. Por isso é que eu digo e repito que os municípios desta região deviam olhar este livro como um legado que é deixado para os nossos vindouros, porque quem não conhece as crianças daqui a 20, 30, 40 anos, há muitas coisas que estão aqui que já não as irão a ouvir. E isto é um legado, de facto, uma relíquia. Um registro. Esta Aldeia da Pena, portanto, também foi uma das que a Paula visitou como guia turística. Ouviu esta lenda a quem? Aos habitantes lá da própria aldeia, àquelas poucas pessoas que lá estão? Sim, esta lenda é-nos contada, eles contam-nos esta lenda. Depois há sempre portanto, as pessoas que vão acrescentando: olha, mas isso não era bem assim. Portanto, nós vamos passando por determinados locais ali à volta e acrescentam sempre mais uma situação, mais um ponto. Olha, isto também acontecia desta forma. E, portanto, no fundo, essa recolha foi feita também muito com base na minha experiência enquanto guia turística, porque, de facto, não dá para escrever um livro, como nós há pouco já referimos, indo lá uma vez ou indo lá 2. É preciso voltar e voltar e voltar e fazer registros e perceber como é que as coisas funcionam e perceber se é efetivamente assim como eles dizem. É evidente que a lenda... Claro que a Paula vai ouvir a mesma lenda contada e recontada precisamente com palavras diferentes. Com nuances diferentes. E é muito interessante de ouvir o povo a contar. E quando o povo começa a contar, eles sabem a história de forma verídica. E depois é de facto interessante essa passagem, a forma como eles nos contam, como eles nos narram os acontecimentos, é como se estivessem lá. E é muito bonito, muito bonito. Eu estou-me a recordar que quando fui às televisões, me perguntaram se eu acreditava nas coisas que o povo me contava, de bruxas, de lobisomens, etc., de diabos, etc., e a resposta que eu dava era sempre a mesma. Eu não ouvia para acreditar ou deixar de acreditar. E se o povo acreditava, quem seria eu para duvidar? Para mim o que me importava era, de facto,
a opinião do povo. E para o povo aquelas coisas são contadas. São tão verdadeiras que nós assumimos-las também desse modo, porque senão não faz sentido. E para eles aquela é a memória e é a raiz e é tão bonito, é tão legítimo, tão genuíno que nós só temos que acreditar. Mas quem sou eu para não acreditar em algo que pessoas tão importantes me estão a dizer, importantes de facto. Importante também é a nossa conversa, mas vamos ao último bloco de publicidade e depois voltaremos com mais 20 minutos mais ou menos para finalizarmos o programa. 2 horas voam. Cantares de Manhoce. Já abriu. Café e Pizzaria Central nas Termas do Carvalhal, em Castro Daire. Se é daquelas pessoas que aprecia a comida italiana, venha visitar o Café e Pizzaria Central e irá deliciar-se com as massas, pizzas e ainda refeições económicas. Se prefere comer em casa, encomende também as suas especialidades preferidas através do telefone 232 373 043, nas Termas do Carvalhal, em Castro Daire. Já escolheste o teu novo operador de TV? Não, mas já escolhi onde vou escolhê-lo. E qual foi a tua escolha? A Phone House. Porquê? Porque posso. Podes o quê? Posso escolher e posso ganhar uma televisão. Se pode escolher, escolha um especialista em telecomunicações para mudar de operador. Saiba mais em fonehouse.pt. Phone House, o especialista amigo. Phone House em Castro Daire, junto ao Pantera. Porque quem não é falado não é lembrado. A Rádio Limite tem para si um vasto pacote de soluções para a melhor divulgação da sua empresa. Fazemos o spot adequado ao seu negócio, com profissionalismo e a preços muito acessíveis. Para maior sucesso da sua empresa, contacte-nos pelo 232 382 668 ou ainda pelo e-mail comerciais.radiolimite@gmail.com. E não se esqueça, quem não é falado não é lembrado. Mais rápido do que as nossas caixas? Só mesmo online. Como funciona? Primeiro crie a sua conta na loja online Intermarché em www.lojaonline.intermarché.pt. Depois faça a sua encomenda e a seguir deve escolher a opção levantamento no drive e indicar o horário que lhe é mais conveniente para levantar a sua encomenda no drive do Intermarché. E já está. Simples, cômodo e rápido. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Ao longo da minha vida consegui assumir o controle de muita coisa. Um carro, uma casa, uma empresa, uma família e até a nossa saúde. Manter tudo isto seguro é fundamental. Por isso conto com o auxílio e orientação de um corretor de seguros que me oferece as melhores opções de seguros para proteger tudo o que é mais valioso para mim. E você, já tem um corretor de seguros? A Souzel Corretores de Seguros tem mais de 25 anos de experiência no apoio aos mais de 16 mil clientes, fazendo dela a maior corretora de seguros da Zona Centro. Mais do que um simples seguro, criamos soluções de futuro. Visite-nos nos nossos escritórios ou no site www.souzel.pt. Dizes que não gostas de kebab, mas também temos francesinha. E se és um esquisitinho, vai para as saias da mãezinha. Podes comer um hambúrguer, um bitoque ou uma alheira. Da sobremesa temos crepes com gelado à maneira. Dizes que eu sou maluco, mas tu não sabes como é. Variedade como esta é só aqui no RP. Mais de 50 menus, cada um é bom à brava. E se estiveres com a preguiça, nós levamos-te a casa. Vem comer ao RP.
deixa essa cara de gnomo e não digas que não gostas, és um cromo. Podes crer que até a tua avó gosta de um menu ARP. E se o cromo não vier, venha você. RP Burger em frente ao Intermarché com o número de telefone 232 388 213. Eletrocastrense. Eletricista Auto, na Quinta Lobo Joana, na estrada Castro Daire Fareja. Importador de baterias e óleos com preços de revenda. Na Eletrocastrense temos para si baterias, alarmes de todas as marcas e autorrádios Blaupunkt, Kenwood e Alpine. Colocamos e selamos tacógrafos, montamos ou recarregamos todo o tipo de ar-condicionado e fazemos a montagem de rádio com GPS para além da limpeza de injeção à sua viatura. Se a sua viatura apresenta qualquer problema, entre em contato connosco. Na Eletrocastrense, a máquina de diagnóstico detecta o problema. Basta ligar 232 381 332. Eletrocastrense, para bem servir o seu automóvel. A Rádio Limite passa a apresentar Desafios Matinais. Um programa arrojado, ousado, comunicativo, positivo, original, dinâmico, divertido, bué da fixe e muito louco. De segunda à sexta, 10 meio-dia, as 2 últimas horas da sua manhã, muito bem passadas com Cátia Cardoso. Desafios Matinais, um programa que toda a gente ouve. Nós estamos na reta final do programa Alma de um Povo. Muitos são os comentários que vão aparecendo na minha página e outros também em mensagens privadas. Estamos a ser ouvidos no Canadá pela Emilinha Santos, um beijinho muito grande para ela. Nos Estados Unidos da América, um beijinho muito grande para a Francelina e a Américo Maria Marques. Estamos a ser ouvidos na região da Grande Lisboa por imensos ouvintes. António Lamelas, Ariana Antunes, Ludovina Dias, Eugénia Ponte em Alenquer, o João aqui do Picão e que nos ouve no Barreiro e que até dizia que chegou um pouco atrasado, mas que já nos está a sintonizar há bastante tempo. O Dr. Constantino, tantas e tantas pessoas que vão deixando a sua mensagem ali na página oficial e outros também em mensagens privadas, como o da Alemanha, por exemplo, António Teixeira Ribeiro, que diz-me já várias vezes que ficaria a ouvir-nos até adormecer. Então, meu amigo, se nos vai ficar até adormecer, prepare-se que daqui a 20 minutos vai fechar os olhinhos e dormir. Também estamos a ser ouvidas em Mangualda. Maria José, um beijinho muito grande para ela, para a minha terra. E para Liechtenstein, claro que tenho que mandar um beijinho muito grande para o João Carlos Fernandes. E desculpem-me todos aqueles que nos sintonizam aqui no nosso lindo concelho, através do 89.0 e por todos os cantinhos do mundo, através da internet. Desculpem-me por eu não vos dizer, um a um, a palavra que eu costumo dizer muitas vezes. Muito obrigada por estarem na minha companhia. É um prazer estar convosco. E vamos então continuar a falar de Paula. De Paula, e eu tenho aqui outro episódio que tenho certeza que a Paula nos irá elucidar este abraço apertado. Tinham passado 9 meses desde que Paula conhecera Manuel. Por vezes já nem distinguia o que sentia por ele. Os pormenores do seu rosto esfumavam-se agora e perdiam-se nas incertezas. Quando pensava nele, sentia ao mesmo tempo uma raiva enorme, porque percebia que ele nunca sentira por ela aquilo que ela sentia por ele. Se ele a amasse, como ela o amava, tê-la-ia procurado, telefonado e precipitado encontros.
ela não teria arrebatado o seu coração e isso causava-lhe uma tristeza profunda. Mas eu não vou ler o resto, isto fica para os leitores, para os ouvintes, que têm que ouvir o resto deste episódio, que há aqui um desencontro, Paula. É verdade, Paula é uma personagem que se encontra com o grande amor da vida. Eu atrevo-me a dizer que não tem tanto a ver com, não tem a ver com a vida de Paula Jorge, mas tem a ver com uma ficção. Eu achava que tinha que colocar um romance e, portanto, coloquei na vida de Paula esse tal de Manuel. É praticamente um homem sem rosto, mas dá-me a impressão, Paula, que este Manuel depois telefonou à Paula, porque o telefone tocou no caramulo. Exatamente, o telefone tocou no caramulo. Portanto, a espera não foi em vão. Pois não. Efetivamente, o telefone tocou e era Manuel, mas depois, mais uma vez, aparecem ali muitos desencontros, porque Paula fica na dúvida se ligaria, se não ligaria, se voltava, se devolvia a chamada. Portanto, a Paula e as incertezas, a Paula e as dúvidas, a Paula e os desencontros. Portanto, muitas vezes também é isso que acontece na nossa vida. Nós desencontramos daquela pessoa que se calhar até seria a nossa cara metade. O Manuel, às vezes perguntam-me, e quem é este Manuel? Manuel é um homem sem rosto, é alguém que eu imaginei porque tinha efetivamente todas as nossas vivências. Há sempre o amor, não é? E há sempre... Mas o amor pode ser o amor das filhas, o amor da família, o amor da terra, o amor da instituição, o amor pelo ensino, como há pouco falávamos. E, portanto, aqui eu achei por bem criar uma personagem para que Paula se apaixonasse. Se me pergunta se Paula ficou com o Manuel, é uma incerteza. Não diga, Paula, é uma não incerteza. diga. Não. Os ouvintes têm que ler o livro, têm que palpá-lo, tocá-lo, acariciá-lo. Até porque, reparem, na contracapa está assim: Paula, uma história de amor vivida intensamente no passado? Uma pergunta, não é uma afirmação. Uma lição de vida que incita aos desafios constantes do presente? Uma mensagem de fé que convida à mudança no futuro? Este livro é tudo isso, num empolgante e emotivo relato, onde as ondas do mar trazem consigo uma brisa de esperança que reconforta o mais incrédulo coração. Ou seja, este livro pode ter episódios tristes, nostálgicos, de dor, mas também tem episódios de esperança. Sim. De brindar a vida, de acreditar, de reconforto. Exatamente. Houve alguém que leu o livro e me disse: o livro também funciona muito como um livro de autoajuda. É verdade. De reflexão, como eu disse há pouco. De reflexão, não é? Muito bem, de reflexão e de autoajuda, porque nas situações mais duvidosas, nas situações mais em que a Paula questiona, a Paula tenta sempre dar uma resposta, tenta sempre ver o lado mais positivo da vida e, de facto, nunca se deixa algo no nada. A Paula não deixa que as coisas não tenham uma resposta. A Paula tenta dentro da forma simples dela ver a vida, o mundo, tenta arranjar uma saída para as coisas. E por isso eu acho que é um livro de autoajuda, porque não se fica no nada. Somente a história de Paula com Manuel fica no nada, ou fica naquilo que o leitor quiser, efetivamente. Paula, uma curiosidade que eu há pouco, não sei se reparou, vamos falar do evento do lançamento, quem apresentou o livro, quem prefaciou, mas o livro não tem prefácio. Não tem. Foi a Paula que decidiu assim? Fui eu que decidi assim. Podia ter escolhido
muitas pessoas que fazem favor de ser minhas amigas. Podia ter posto uma nota de autor, mas por algum motivo a Paula preferiu assim. Foi por opção, pura e simplesmente. Foi por opção. Efetivamente, no lançamento tive a honra de ter... Quem lhe apresentou o livro. Exatamente, como oradores convidados, o Sr. Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, o Sr. Vítor Figueiredo, que é meu amigo, também esteve... Mas nós temos Claro alguém que sim. em linha. Não, parou. Também esteve presente e foi um dos oradores convidados o Dr. Alcídio Martins Faustino, também meu colega na escola, no agrupamento de escolas de São Pedro do Sul, e também foi ele que me fez a revisão de textos. Estou sem boa noite? Não. Deve ser alguém de longe e não consegue. Não está a conseguir, exatamente. E também tive o prazer de ter como moderador ou como speaker, como se costuma chamar, como se costuma dizer, o Abel Dias, que é professor também de Educação Moral e Religiosa Católica, o meu primo, o professor Abel Dias. De modo que foi um momento muito importante. É um marco na vida de Paula. É um marco. E para que as outras pessoas, porque temos só 10 minutos, para que as outras pessoas possam também adquirir esse marco na vida de Paula, como é que as pessoas poderão fazer para adquirir este livro? Porque já há pessoas ali que também dizem que querem este livro. Muito bem. Uma vez que o livro é da chancela da Chiado, editora, ele está à venda nas grandes cadeias livreiras, nomeadamente na FNAC, na Almedina, no El Corte Inglês, na Note, na Bolhosa, nos CTT, Auchan, e também está no Brasil. Está disponível ainda na Chiado Books, na Bertrand e na UC. Relativamente... Portanto, Ludovina tem aqui a resposta. Amanhã corra a Chiado, conhece muito bem o bar literário da Chiado, que já lá esteve várias vezes comigo, e pode adquirir o livro da Paula. Mas a Paula também, se calhar, também poderá sim, claro até enviar que sim. pelos correios. Exatamente. E também a nível do comércio local na região de Lafões. Também está disponível em vários pontos de São Pedro do Sul, Vozela. Nas livrarias de São Pedro do Sul. Exatamente, nos CTT, portanto, na Rua Serpa Pinto de São Pedro do Sul, no próprio Intermarché de São Pedro do Sul, na Papelaria Voga, na Papelaria O Papiro, na Papelaria Arte e Ofício de Santa Cruz da Trapa, na mercearia em frente ao balneário Dom Afonso Henriques, nas Termas de São Pedro do Sul, na Papelaria Albuquerque em Oliveira de Frades, na Papelzel em Vozela e ainda na website da Chiado Books. Portanto, eu fiz questão de contactar os nossos postos locais para que as pessoas tivessem oportunidade de o adquirir. Estou sim, boa noite. Muito boa noite. Só por curiosidade minha. Diga, meu amigo Jorge. Castro Daire pertence a Dom Lafões, não pertence? Não. Não? Castro Daire não pertence a Dom Lafões, não. Boa noite para si, para a sua convidada, tem uma voz muito doce. Muito obrigada. Já agora a Paula, já que o Jorge está a dizer que tem uma voz muito doce, informe quais são os concelhos que pertencem a Dom Lafões, que é para não ser eu. A região de Lafões, portanto, integra, por assim dizer, 3 concelhos. Oliveira de Frades, a região de Lafões, estamos a falar da região de Lafões, Oliveira de Frades, Vozela e São Pedro do Sul. Portanto, são estes os 3 concelhos que integram a região de Lafões. Elucidado, meu amigo? Muito elucidado. Então, olhe, um beijinho grande, amigo Jorge. Outro a vocês. Muito obrigada, e muito obrigada por estar connosco. Obrigada. Paula, estamos praticamente a terminar o programa. O que é que quer dizer algo mais sobre o livro que por acaso não fosse destacado ao longo deste tempo? Algo que ache pertinente e relevante dizer aos ouvintes? Era isso que eu há pouco que estávamos a conversar. Acima de tudo é um livro de autoajuda também. É um livro que fala dos nossos locais, das nossas paisagens, das nossas aldeias encantadoras, mas também fala sobre pessoas e fala sobre experiências e fala numa coisa importantíssima para Paula, que é a infância. A infância
há na Paula passagens muito interessantes da vida dela sobre a infância. E quando alguém me diz que, olha, eu revi-me naquela infância, eu também trepava às árvores, eu também explorava minas, eu também tomava banho nos rios, eu também fazia as cabanas, eu também andava de bicicleta, eu também corria pelos campos, e de facto é muito interessante quando nós conseguimos assumir, portanto, criar este feedback com o leitor, porque há uma envolvência muito grande. E eles Mas também é bom sabermos, termos que dizer ao leitor, porque embora eu estivesse a ler episódios salteados, não é? Nos levei, o livro, para ser compreendido e para ser interiorizado, tem que ser seguido. Não pensa o autor que isto que são crónicas soltas ou episódios soltos. Ele tem um encadeamento de uns para os outros. Portanto, é bom que se diga isto também aos leitores. Isso mesmo. É isso. De facto, a personagem Paula, eu costumo dizer que ela é uma inconformada. Ela é uma eterna insatisfeita. Ela questiona, ela põe dúvidas, ela também não aceita muito bem as imposições que lhe dão, não é? Ela está sempre à procura de respostas, não é? Que a convençam, mas ao mesmo tempo ela sofre muito com o sofrimento dos outros, como há pouco dizíamos. Vamos ver se eu ainda tenho tempo para atender estas chamadas. Estou a ser boa noite. Boa noite, sou eu novamente, a Dona Celeste. Sim, sou Maria Celeste, sim. Eu queria perguntar aí à Paula. Portanto, se ela, como falou na estação dos CTTs, se é só aí na região de São Pedro ou é em todo os CTTs? É em todos os CTTs, Ana. É a Ana, não é? É a primeira ouvinte. Ana, quando eu me referi às grandes... Mas também se for a Viseu à FNAC, também o encontra lá. Exato. Ao Palácio do Gelo. Exato. E a Bertrand. Eu queria perguntar se realmente era a toda Isso mesmo. A estação dos CTTs, portanto, corria, portanto, às estações dos CTTs. Exatamente. Poderá, Ana, peço desculpa, estar esgotado, não é? E poderá não estar, vamos lá ver, disponível. Em corpo, mas se pedir... corpo, exato. Mas se pedir, eles facilmente acedem e o mandam vir. Percebe, Ana? Sim. Eu tenho hipótese, Dona Celeste, que o Fernando Morgado me apanhasse um... Precisamente, o Fernando Morgado pode-o adquirir lá em São Pedro Sul, que está lá em muitos lugares, até no Intermarché. Pronto, então eu falo com ele. Precisamente. Dona Ana, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Obrigada, boa noite. Ana. Até amanhã. Obrigada. Boa noite. Ana, e nós vamos terminar o programa. Foi um prazer enorme tê-la aqui nos estúdios da Rádio Limite, a rádio que agora também já passa a ser sua. Desejo-lhe muito sucesso nesta sua obra, que de facto é uma obra que nos obriga a refletir muito sobre as temáticas da vida, sobre o bom e o menos bom. E talvez ela nos ensine também um pouco, porque ensinar ou não ensinar depende de quem lê esta obra. Paula, desejo-lhe todo sucesso, muito sucesso também para todos os seus projetos, que com certeza irá abraçar bastantes. Continue a ser a pessoa simples e doce que é, e muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigada, Celeste. Eu é que agradeço aos ouvintes e à Celeste em particular. Muito obrigada. Obrigada eu. E esse ouvinte que está desse lado, mas que está aqui tão presente connosco, eu agradeço também por ter estado na nossa companhia. Até 2 a 8 dias, se nada houver em contrário, teremos também aqui um convidado à minha frente. Um convidado que vem daqui de uma aldeia da Serra do Monte Muro, mais propriamente da freguesia de Gozende. Mas também são tantos os saberes dele que com certeza será mais um programa que o irá preencher nestas 2 horas do programa Alma de um Povo. Fique bem, fique com Deus, seja feliz e faça alguém feliz. Muito boa noite.